Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 253. Microcrédito e gênero na América Latina. E nesse episódio eu recebi a Ana Romanelli, que é líder de educação e empreendedorismo da ProMujer, uma empresa social criada há 35 anos na Bolívia e que hoje atua em 23 países da América Latina, promovendo a igualdade de gênero. A Ana está sediada em Buenos Aires, ela é mineira, como ela diz, muito mineira, e mora em Buenos Aires já há algum tempo, fruto desse trabalho. Bom, a ProMujer foi criada com foco em educação e microcrédito e hoje atua em 3 frentes. Uma de serviços de saúde, outra de serviços de crédito e outra de serviços de educação. Majoritariamente para mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica na América Latina. E mais recentemente a organização criou um lab de gênero para oferecer consultorias para empresas aí nessa agenda. Bom, é muito bacana a gente ampliar a nossa visão sobre a América Latina aqui no podcast, né? Trazer pessoas que estão circulando e trabalhando na região. E é incrível, né? A riqueza da América Latina, a potência, é absurda. E a Ana deu uma aula aqui pra gente sobre isso. Bom, se eu te dou um triste spoiler aqui sobre essa agenda de gênero na região e no mundo, né? É que não existe nenhum país no mundo onde exista 100% de paridade de gênero. É bizarro, né? Escuta aí a Ana para a gente aprofundar mais, para a gente entender mais sobre esse tema. Bom, eu conheci a Ana nos eventos de ecossistema quando ela estava ainda na Fundação Avina. Então, desde lá que a gente já, de alguma forma, fica em contato, troca figurinha, e aí eu convidei ela para ela vir dividir um pouco com a gente sobre essa novo desafio dela na ProMujer. Bom, se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá na Apoia, esse link está aí na descrição. E veja como é fácil colaborar. E você pode colaborar pelo Pix também. O Pix é o e-mail fabio.debone@gmail.com. Lembro também da Baru Inovação Social, minha consultoria. A lojinha está aberta, está rodando com clientes e trabalhos aí bem legais. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia com a gente. E eu agradeço demais a Ana, ela aí de Buenos Aires e eu nos meus últimos dias de Brasília, a gente gravou esse papo já em clima carnaval aí e foi incrível. Então, sem mais delongas, partiu pro papo. Olá, Ana, tudo bem? Seja super bem-vinda. Obrigado por você ter topado vir conversar aqui com a gente. E para a gente começar, se apresenta. Quem que é a Ana? Seja bem-vinda. Oi, Fábio. Bom, primeiro, obrigada. Eu sou uma super fã sua, sempre fui, te acompanho. Suas poesias, que são maravilhosas, elas me abraçam sempre no LinkedIn. Então, obrigada. Eu fico super feliz de estar aqui. Bom, quem é a Ana? Eu sou uma mineira, super mineira, que amo escutar histórias. Eu adoro conhecer as pessoas, adoro escutar histórias. Para mim, é muito mágico a maneira como as pessoas contam histórias das suas vidas e histórias de tudo que elas vivem. Sou tia, sou irmã, sou filha, sou amiga. E hoje eu estou liderando a área de educação e empreendedorismo de uma organização chamada ProMujer, que trabalha pela igualdade de gênero na América Latina. Um pouco mais do trabalho, quando a gente se conheceu, você estava na Avina. Como é que te levou a ProMujer e agora morando em Buenos Aires? Conta um pouquinho mais dessa trajetória. Bom, eu comecei na Avina em 2008 e a Avina, ela me apresentou a América Latina, porque a gente é de uma geração parecida e na nossa geração a conexão com a América Latina não era tão forte como é hoje. Então, a gente veio de um lugar diferente. Então, a Avina, eu trabalhei 13 anos na Avina, e a Avina eu trabalhava na equipe do Brasil, mas sempre olhando para a América Latina. Então, eu passei a trabalhar muito entendendo os países, entendendo o tanto que somos parecidos, o tanto que somos diferentes, os desafios das culturas.
E eu tive duas mulheres muito maravilhosas como lideranças na Avina, e essas mulheres vieram para a Promoré. Então, eu cheguei na Promoré convidadas por elas. Quando eu cheguei, uma era a presidente, que é a Maria Cavalcante, e a outra era a diretora executiva, que é a Carmen, que hoje lidera a Promoré. Então, eu fui convidada e cheguei na Promoré através das duas. E já estou aqui há 5 anos. Que legal. E aí a gente estava falando em off do seu processo de ida para Buenos Aires. Conta um pouquinho mais desse trâmite. Isso, quando eu vim para a Promoré, a Promoré ainda não está no Brasil. A gente está entrando agora com produtos de educação e eu não precisava morar em nenhum lugar, eu podia continuar morando em BH. Mas eu entrei na Promoré em 2021, no pós-pandemia, ainda existiam algumas restrições, o mundo ainda estava se adaptando ao que seria o mundo pós-pandemia. Então, eu estava sozinha no Brasil, tinham outras brasileiras na equipe da Promoré, mas nenhuma delas vivia no Brasil. Então, eu estava sozinha, as equipes, basicamente, elas estão em vários países, mas basicamente México e Argentina. Tinha um monte de eventos super legais acontecendo com esse tema, mas sempre fora, e os contatos e as pessoas, a rede da Promoré, ela não estava no Brasil, ela estava fora. Então, eu comecei a me sentir muito sozinha. Falei, bom, as coisas estão fora, a minha vida naquele momento, eu me permiti estrutura de tomar decisões. Então, eu comecei a vir para a Argentina a cada 3 meses, que era o tempo que o visto de turista permitia. Então, eu ficava 3 meses, voltava, 3 meses, voltava. E isso me ampliou muito, ampliou contatos, eu estava com as pessoas, eu estava com a equipe, avançou muito em termos de vínculos da equipe. E como é muito perto, existe a facilidade do Mercosul. A gente, como brasileiras e brasileiros, a gente tem o direito de solicitar o visto de moradia temporária por 2 anos. Então, facilitou muito. Então, eu vim, estou passando essa temporada de 2 anos, mas estou muito feliz. A gente é um país incrível, Buenos Aires é uma cidade incrível, uma cidade que respira cultura. Eu encontro toda semana, eu tenho reuniões, eu tenho encontros ao vivo com as pessoas, a equipe está junto, a gente trabalha junto. Foi uma decisão, eu celebro muito eu ter tomado essa decisão, porque foi difícil, mas eu celebro. Imagina o desafio de trocar BH para Buenos Aires. São 2 cidades incríveis, mas é outro país, enfim, outro contexto. E me fala uma coisa, diferenças da Avina para a Promoré, o que você pode dizer assim publicamente? São 2 organizações super incríveis e 2 organizações que estimulam muito a olhar para a América Latina como uma região, o que de fato é, e não focada nos países. A Avina, ela foca em construir alianças. Então, a Avina te permite trabalhar em construção de alianças, em mudanças profundas e estruturais, como políticas públicas, como pactos do plástico, por exemplo, que eram temas que eu participava, enfim, está em grupos para discussão da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A Promoré, ela tem um foco mais específico na agenda de gênero, que é super importante, mas é um foco específico. Então, ela me traz, olhando para aquilo em trabalho, a Promoré me trouxe de novo coisas que eu gosto muito, que é o trabalho em território. Para mim é super importante, o espaço da liderança, ele é incrível, e para mim, quem está na liderança e que passou pelo território, ele tem elementos que te ajudam a entender, te ajudam a tomar decisões, e que te ajudam a construir junto com a equipe. Então, são organizações muito parecidas, são organizações que olham para a América Latina, que constroem alianças, que buscam mudanças estruturais, mas uma é muito focada em articulações e a outra é muito focada em resultado concreto. Então, a Avina, eu lembro de reuniões e reuniões para falar de ideias, para discutir temas, reflexões profundas, e a Promoré, a gente tem muitos encontros, muito focado em resultado e o que a gente pode gerar com isso. As 2 são importantes e as 2 trabalham com resultados, mas de lugares diferentes. Então, isso também foi muito legal, experimentar um para poder ir para o outro também. Puxa, que legal, né? E um complementa o trabalho do outro. E aí, eu queria te ouvir, fala um pouco mais para quem está ouvindo a gente, já ouviu falar da Promoré, mas não tem muita noção. O que é o trabalho, qual é as frentes de atuação? Conta um pouquinho mais em detalhe o que a Promoré tem feito. A Promoré, ela não é conhecida, inclusive eu não conhecia a Promoré antes de chegar à Promoré, porque a gente não está no Brasil. A Promoré, ela é uma empresa social e ela trabalha para a agenda de igualdade de gênero na América Latina. É uma organização que foi criada há 35 anos na Bolívia, numa cidade que chama El Alto, que é a cidade onde está o aeroporto de La Paz.
que é uma cidade super alta, e ela foi criada ali com o foco em educação e microcrédito, porque entendi que uma mulher com educação e acesso a crédito, ela pode buscar o desenvolvimento econômico, a liberdade, a autonomia econômica na sua vida. Então, hoje a Promoré, para trabalhar com a agenda de igualdade de gênero, ela trabalha com 3 frentes. Ela trabalha oferecendo serviços de saúde, serviços de crédito e serviços de educação com foco no desenvolvimento de habilidades e capacidades das mulheres. E isso para o público da mulher, tem um público forte em mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E como a Promoré também foi evoluindo com o tempo, e muitas empresas nos pediam consultorias. Então, recentemente criou uma área que é um laboratório de gênero, que trabalha com consultorias para as empresas, para implementar políticas de gênero, produtos focados em gênero. Então, tem algo, é uma área que está crescendo muito, porque é uma área nova e ela foi criada muito em virtude da demanda do mercado. Então, a Promoré, a gente acredita que todas as mulheres podem ser prósperas e podem alcançar o seu máximo potencial. Então, a gente oferece serviços sistêmicos para que as mulheres possam escolher o que elas querem da vida dela. A gente trabalha hoje, a gente está em 23 países com os produtos digitais, mas os produtos presenciais a gente está em 3 países, que é na Bolívia, na Nicarágua, Guatemala e México. Ana, nesses países que vocês atuam presencialmente, vocês operam pela própria equipe ou por meio de parceiros, o microcrédito e o apoio técnico para as mulheres? A gente opera, nos países que a gente tem presencial, a gente opera com a equipe própria. O microcrédito é próprio da Promoré. Mas a gente também foi evoluindo, porque isso também foi uma evolução. Então, na Argentina, que a gente passou mais de 10 anos oferecendo crédito próprio, a gente fechou a operação de crédito, a gente vendeu a operação de crédito e agora a gente está trabalhando com o primeiro banco digital da Argentina, que chama Brubank. Então, a gente está trabalhando com parceiros. Na Colômbia, que a gente nunca teve operação de crédito, agora a gente está trabalhando com um banco que chama Quipo. Então, a gente começou a experimentar essas parcerias e fazer projetos. A gente está num processo de projetos pilotos, experimentando como que os negócios se integram e tem funcionado super bem, porque isso a gente tem aprendido. A gente sabe fazer muito bem algumas coisas em alguns países, mas a Argentina, por exemplo, evoluiu muito o microcrédito para os bancos. E concorrer com os bancos, o microcrédito, a gente não era possível, teria que ter mudado o modelo de negócio. Então, a gente tinha 2 opções: ou a gente mudaria o modelo de negócio, ou a gente buscaria alianças para continuar oferecendo esse serviço, e a gente tomou a decisão de buscar alianças para continuar oferecendo esse serviço e fez uma transição da carteira de crédito que tinha e tem tido resultados bastante positivos. A Promoré já nasceu como sendo uma empresa social ou ela foi entrando nesse universo ao longo do tempo? Ela foi entrando no universo ao longo do tempo. A lógica da empresa social, ela começou a aparecer há uns 10, 15 anos. O conceito de empresa social, ela sempre existiu. Ela sempre nasceu com esse conceito, mas não se falava disso antes. Então, começou a transparentar que somos uma empresa social. Ok, por que somos uma empresa social? Então, isso começou a vir forte para toda a equipe, porque tem países como a Bolívia, existe um banco, somos um banco também na Bolívia, e tem 800 pessoas que trabalham aí. Então, também de começar a trabalhar a cultura da organização, de entender, olha, somos um banco, mas também somos uma empresa social, porque a mulher, com a educação, ela consegue atingir melhores índices de prosperidade. Então, como também que a educação, que a gente também viveu esses desafios internos, apesar da Promoré ter nascido com a educação,
a educação, ela também foi algo que a gente também precisou mostrar internamente o tanto que a educação era importante e o tanto que ela contribui para que a mulher seja mais próspera e seja uma melhor pagadora, inclusive. Nossa, que legal, né? Assim, vocês começaram historicamente como uma ONG, e aí isso foi abrindo essa modelagem de negócio. Eu queria te perguntar sobre isso. Como é hoje a diferença, rapidamente, ser uma empresa social na Argentina, na Bolívia? Tem muita diferença entre esses países que vocês estão operando? Tem diferenças, mas as diferenças que a gente sente que eu sinto é muito mais cultural, porque eu não estou na área legal de entender exatamente como funciona cada modelo. Então, eu sei que existem alguns critérios em alguns países, então, tem países que, pelo formato jurídico que a gente é, como no México, a gente pode comercializar X%, porque X% tem que vir através de doação, por conta da personalidade jurídica que a gente tem. Então, existem esses desafios que são mapeados e são cuidados, mas para mim o maior desafio tem a ver muito mais com a cultura da organização. O que é ser uma empresa social? Então, uma organização que nasceu como uma ONG, mas também é um banco. Como que ela se torna uma empresa social? Qual que é o objetivo disso? Então, para mim, o desafio tem mais a ver com essas questões culturais. Então, a Bolívia avançou um monte, a questão da sustentabilidade agora avançou um monte, mas o Brasil a gente fala disso há muito mais tempo. No México se fala disso há muito mais tempo. Então, agora a Bolívia tem soluções de microcrédito impressionante, é um país que tem várias organizações de microcrédito, a Bolívia tem muito para ensinar para o mundo de aprendizados que nasceram lá, mas é um país que fala pouco sobre as coisas que fazem. Então, para mim também tem algo muito mais cultural. A força da mulher argentina é impressionante também, como que a mulher argentina busca e luta pelos direitos. Agora, com o novo governo, não tem mais o Ministério das Mulheres, mas continua existindo a agenda para a igualdade de gênero dentro dos governos. Então, a lei de feminicídio na Argentina, ela veio antes da lei brasileira, por exemplo. Então, tem muito isso também das culturas dos países. O México está super avançando em relação a temas de gênero por conta do governo. Então, os governos, eles impulsam muito, porque a base legal e estrutural, os marcos regulatórios, eles ajudam muito em relação a isso. Então, para mim, em relação à empresa social, tem muito mais a ver com a cultura. O que é? Quando a gente começou a falar disso, tá bom, mas o que é ser uma empresa social? A gente é um banco, a gente é uma ONG. O que é ser empresa social? Então, foi muito mais de incorporar essa narrativa e viver a empresa social. Você sente que existe essa, entre aspas, disputa na Argentina, talvez, entre ser uma empresa social, o universo do terceiro setor, das ONGs, da filantropia, convivem bem entre si ou é cada um na sua? Olha, eu acho que hoje convive super bem, mas eu acho que as redes que surgiram, o Sistema B, a Latin Impacto, acho que essas organizações contribuíram muito, porque são espaços que a ANDI, que são espaços que integram a empresa do mundo da filantropia, as fundações e as organizações, as ONGs e as empresas sociais. Hoje eu não acho que tem, eu acho que hoje está vindo, inclusive a filantropia tem mudado muito, e eu vejo muitas ONGs fazendo essa transição para as empresas sociais, porque elas também estão buscando uma maneira de buscar alternativas de captação de recursos, e tem coisas super legais, assim, de como que eu posiciono meu produto de um lugar diferente, como que eu passo a oferecer o famoso impacto, que a gente fala tanto de impacto, mas assim, como é medir impacto, de um jeito diferente. Eu tenho me inspirado muito em coisas que eu tenho visto de avanços de modelos de gestão de ONGs, sabe, evoluindo, assim, e buscando alternativas no mercado. Então, para mim, a empresa social é algo que está e que se busca, é o que faz sentido, porque você busca relações econômicas que fazem mais sentido também, relações comerciais, e se posicionar de uma forma que que o seu trabalho, ele produz algo positivo, e de fato você pode medir isso, e começa a integrar. Talvez o grande desafio é a coerência disso, é que isso seja coerente, mas a coerência é algo que a gente tem que conversar. Você fala muito de coerência, por exemplo, e eu adoro, mas é isso, é aprender a ser coerente, e para ser coerente, a gente precisa fazer conversas que são difíceis, e precisa buscar alianças, e precisa buscar soluções,
mas eu acho que convive bem. Hoje eu não vejo, não sei se no início isso foi algum tipo de incômodo, mas eu acho que se convive muito bem e se aprende muito. Mas as redes, para mim, são muito importantes. Assim, acho que essas organizações, elas tiveram e elas têm um papel muito importante de integrar e de fazer trabalhar juntos. Luana, em algum momento anteriormente você falou dessas, um pouco, você deu uma pincelada na diferença da agenda de gênero nesses países que vocês estão atuando. Fala um pouco mais disso. O Brasil está bem na foto, está mal na foto nessa agenda? Como é que você vê? Não, o Brasil está bem. Brasil e México são países que para mim, são os que mais avançam e que têm melhores estruturas. Saiu ano passado, em julho, um relatório do Fórum Econômico Mundial, que é um relatório de lacuna de gênero. Ele chama Global Gender Gap Report. E ele coloca, são 148 economias que foram avaliadas, e ele define como é que estão essas economias. A América Latina, ela está em terceiro lugar, como região, das oito regiões, mas é a região que melhor teve avanços de progresso de todas as regiões. Agora, quando a gente olha para o índice ele olha 4 dimensões. Ele olha empoderamento político, oportunidade econômica, oportunidade de participação econômica, quais são os outros dois? Nível educacional e saúde e sobrevivência. E nesses 4, o Brasil está em 72. E o país melhor posicionado da América Latina o Brasil está em 72 com 0,72%. E o país melhor posicionado é a Costa Rica, que ele está com 0,78%. Mas o México, por exemplo, está em 23%, a Colômbia está em 40%, 41%, o Chile está aí perto. Colômbia, Chile e México, por exemplo, estão melhores que Estados Unidos, para a gente pensar em términos. Mas os países, eles estão avançando. Existem desafios políticos. Por exemplo, em termos de empoderamento político, a América Latina está entre os melhores. Em termos de participação e oportunidade econômica para as mulheres, ele está entre os piores. Então, depende muito. Mas tem avanços. O Brasil, em 2023, agora saiu a lei da igualdade salarial, que também é um avanço importante. Então, as legislações, elas ajudam muito. Então, a Argentina, a ONU, há uns dias ela publicou que com a eliminação do Ministério das Mulheres, os recursos para a violência de gênero no país, eles diminuíram diminuíram 89%, que é muito. Então, depende muito. Então, tem a política, a atuação política, ela também tem bastante influência em relação aos países. Mas se a gente for olhar em termos geral, a América Latina está avançando e tem bons resultados. E o Brasil, sim, ele está avançando. Ainda que ano passado, por exemplo, os dados da CEPAL foi que tiveram recordes em feminicídios. 4 mulheres foram assassinadas por dia. E quando a gente olha para os dados mundial também, que saiu pela ONU, os dados de 2024, tem um dado interessante que tem mais ou menos 83 mil mulheres foram assassinadas, foram mortas por feminicídio no mundo. E 60% desse número, entre mulheres e crianças, são os companheiros e os familiares. Então, tem algo aí também importante para olhar, porque a violência está muito dentro de casa também. Então, tem algo também para avançar em relação às masculinidades. Assim, o que a gente está criando? Que novas masculinidades é essa que a gente está criando? Que também é um tema que a gente tem olhado bastante na Promoré, e às vezes a gente é chamado para falar para homens. E aí são homens falando para homens, a gente não coloca as mulheres, os homens, tem homens na equipe, eles falam, e também é muito interessante isso, porque também existem os mandatos de gênero. Então, os homens têm que ser provedor, tem que ser isso, tem que ser assim como as mulheres têm que ser isso, tem que ser aquilo. Então, é um trabalho muito integrado, mas avançou muito, mas ainda
tem um caminho importante, porque a gente não pode continuar matando as mulheres e as crianças, né? As meninas e as mulheres. Isso não pode continuar existindo. Mas esse relatório falou que não existe hoje nenhum país no mundo que tem 100% de paridade de gênero. Então, hoje a gente não vive num planeta que existem países que são muito mais inspiradores e são muito mais avançados, mas não existe nenhum país que chegou a 100%. Nem os países nórdicos? Não, a Islândia é um país com um número bastante bom, mas ele não chegou ao 100%. A gente não tem nenhum país com 100%, segundo esse relatório e essas dimensões. Caramba, que triste, nossa. Ô, Ana, conecto então esse tema, para a gente ir fechando aqui, que é toda essa dimensão que você trouxe, esse cenário, ele conecta muito com essa agenda de empreendedorismo feminino, microcrédito. Queria que você contasse um pouco, porque muitas vezes as pessoas olham essa agenda de negócios, vamos chamar assim, com o pé atrás. E queria que você trouxesse qual que é a sua leitura da conexão dessa agenda, microcrédito, negócio, com essa agenda de gênero, de empoderamento, do papel da mulher na sociedade. Qual é a ponte que está muito clara para vocês aí na Promoher? Olha, tem várias pesquisas. Quando eu comecei a trabalhar com gênero, uma das coisas que mais me chamou a atenção foram essas pesquisas que saíam de todos os lados, que quando você... E na Vina também, eu lembro que eu conversava com aliadas e aliados que trabalhavam na Amazônia, e eles falavam, quando a gente entrega o dinheiro na mão da mulher, o dinheiro chega na comunidade. Quando a gente entrega na mão do homem, às vezes ele chega e às vezes ele fica no caminho com droga, bebida e mulheres. Então, isso sempre me chamou a atenção, e isso depois eu vi isso refletido em dados, dados reais, que isso acontece. E então, hoje, as mulheres, a porcentagem de mulheres que vivem em situação de pobreza é uma porcentagem maior. As mulheres dedicam muito mais tempo às atividades de cuidado. Na América Latina, por exemplo, 19% do tempo da mulher está em cuidado em relação a 7% dos homens. Então, a mulher, ela ocupa um espaço de mais integração com a família e com a comunidade. Então, quando a gente investe nos negócios de mulheres, de microcrédito, no seu conhecimento, para ela poder buscar prosperidade no seu negócio e buscar autonomia econômica, a gente também investe em filhas e filhos que estão ali, a gente investe na família e a gente também investe na sociedade. Eu tive no México ano passado e teve uma pessoa do governo que ela falou de prosperidade compartilhada. E eu achei incrível isso. É algo que o governo está falando. Então, o que eles falam a gente busca projetos que a gente possa produzir prosperidade compartilhada. E eu acho que o investimento na mulher, ele passa por isso, nos pequenos negócios. Você produzir você estimular a prosperidade compartilhada. Então, o dinheiro que chega na mulher, ele chega para melhorar a qualidade de vida de uma família. Melhorando a qualidade de vida, você melhora níveis de educação, você melhora acessos, você melhora a participação da mulher na economia, e isso você melhora índices econômicos das cidades, dos países, das comunidades. Então, todo mundo ganha, assim. Tem dados da ONU que fala que o investimento, que a igualdade de gênero, ela produziria bilhões de investimentos nos governos e nas economias. Então, é um bom negócio trabalhar a igualdade de gênero. Que legal, Ana. Ana, só antes de eu te convidar para o merchan final e te agradecer pelo papo maravilhoso, tem alguma situação onde não faz sentido fazer microcrédito, prover microcrédito para mulheres? Vocês já tiveram essa experiência de aqui vai dar errado em certas condições se a gente fizer isso? Tem algum relato para compartilhar sobre isso? Eu nunca participei de uma análise direta, mas eu já participei de avaliações internas de tomada de decisões. Então, existem contextos que têm a ver muito com a situação política e econômica dos países também. Então, países com alto nível de corrupção, por exemplo,
são países que funciona menos, porque o microcrédito, ele depende muito da transparência das pessoas que trabalham, porque existem assessoras e assessores de crédito que eles estão diretamente ligados à pessoa que recebe o crédito, porque você tem um acompanhamento. Então, existem casos de fraude, existem casos de forçar microcrédito, existem casos de terem pessoas que pedem para várias pessoas acessarem microcrédito e entregarem para uma pessoa só, porque aí essa pessoa empresta recursos. Então, em contextos de muita corrupção e cultura de corrupção, ele não funciona. E o microcrédito também ele é importante funcionar em contexto que você possa prover o desenvolvimento econômico daquelas pessoas, porque elas precisam prosperar para poder pagar o recurso. Então, depende muito daquele contexto, o que é possível com o microcrédito. Às vezes, existe uma pobreza tão estrutural que o microcrédito sozinho, ele não dá conta daquilo. Então, ele precisa vir acompanhado de outros projetos. Então, eu acho que o microcrédito, ele sempre funciona. Talvez o que acontece é que ele não funciona sozinho. Então, ele precisa de uma rede de mais estrutura. Então, ele precisa de políticas que favorecem a transparência. Talvez ele precisa de uma mudança cultural em determinadas comunidades. Mas se você estrutura uma rede forte em países que é possível trabalhar a prosperidade econômica e buscando uma rede, funciona. Agora, a gente trabalha muito com parcerias com governos também. E as parcerias com governos, elas funcionam. E com as empresas locais, a gente é muito fã de trabalhar as parcerias. A gente tem aprendido muito, cada vez mais, que já passou a época de ir sozinho, que faz muito mais sentido em aliança, que todo mundo ganha e que é uma prosperidade compartilhada e que o ganhar-ganhar, ele faz muito mais sentido. E ele é muito mais sólido e ele continua, assim, ele é muito mais sustentável. E dá mais trabalho também, né? Vamos dizer a real, né? Ele teve um artigo seu que eu achei super legal, uma das poesias, porque eu acho incrível que falava sobre a mesmice. É muito mais fácil ficar na mesmice. Ele dá muito mais trabalho, mas ele é muito mais sólido. E ele traz crescimento para todo mundo, ele produz ideias e traz muito mais sentido para a vida isso. Porque a mesmice, uma hora você pode ficar naquilo ali, mas ela cansa. Muito, muito. Ana, que papo delicioso, viu? Eu queria, para não tomar mais seu tempo, honrar o nosso horário aqui também, te convidar a fazer o merchan final, a reflexão final, o que você quiser trazer para a gente fechar esse papo. Obrigada. Olha, primeiro, super obrigada. E eu continuo sendo super fã dos seus textos e eu divulgo ele para um monte de gente, porque eu acho que as pessoas merecem ler. E, boa, obrigada. Olha, a gente está entrando no Brasil como Promulher, talvez é isso. Se alguém tiver interesse em buscar, porque a gente está buscando alianças para entrar, porque a gente também não quer entrar sozinho. E entrar, mas não, a gente não vai entrar com microcrédito, a gente vai entrar com os produtos de educação, com foco em mulheres, com perspectiva de gênero, com o olhar da antroposofia, que tem a ver com pensar, o sentir e o fazer. Então, se alguém tiver interesse em trabalhar juntos no Brasil, eu estou super disponível para a gente conversar sobre isso. E eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que ele fala que o povo sabe o que ele quer, mas ele não sabe tudo o que ele pode querer. Então, o que eu incentivo é isso, que a gente ofereça, que a gente viva oferecendo oportunidades para que as pessoas possam escolher o que elas querem. E não que a escolha seja a opção. Pô, a gente não podia terminar melhor ainda com uma frase dessa citação do Paulo Freire. Bom, para quem está ouvindo, os contatos da Ana na descrição, todos os links aí, então é fácil chegar até você, né, Ana? Obrigado, viu? Adorei o papo. Vida longa aí a Promulher. Muito obrigada. E para você também.